Bem-vindos ao especial Informação, hoje com a presença de André Mulungo, na esteira da exoneração de Bernardino Rafael, do cargo de Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique. Para o seu lugar foi indicado Joaquim Sive. É sobre isto que vamos hoje falar, neste especial Informação, e por efeito contamos aqui com a presença de André Mulungo, ativista de direitos humanos no CDD e também jornalista. Como é que recebeu a notícia da queda, passo o termo, de Bernardino Rafael, para o comandante-geral da PRM? Era expectável que Daniel Chapo mexesse na liderança da Polícia da República Moçambicana? Boa noite, Nayane, boa noite aos telespectadores que nos acompanham a esta hora. Eu penso que Chapo fez aquilo que qualquer dirigente razoável devia ter feito, que era exonerar Bernardino Rafael. Se vais para as redes sociais das pessoas assim muito conhecidas na academia, na comunicação social, nas artes e culturas, no desporto até, a ideia de celebração da queda, que é mesmo queda, de Bernardino Rafael, que ficou 8 anos no comando da Polícia da República de Sim. Moçambique. Como sabemos, ele foi nomeado pela primeira vez pelo então Presidente da República, Filipe Nyusi, depois foi reconduzido e agora foi exonerado pelo Presidente da República, Daniel Chapo. É exonerado por causa da pressão popular ou porque Chapo entende que deve, de facto, mexer no xadrez do tabuleiro, não é? Vamos dizer assim, para que possa funcionar como ele pretende funcionar a polícia e todas as outras instituições Eu penso que do são as país. duas coisas. Sim, É a pressão popular muito por conta dos últimos eventos sim, que vivemos como país, desde 21 de outubro a esta parte. Estou a falar das manifestações em repúdio aos resultados eleitorais considerados fraudulentos. Mas também essas manifestações têm esta parte de exigir a melhoria das condições de vida, tem as reivindicações em relação à eliminação das injustiças sociais, das assimetrias regionais, uma mensagem, no fundo, de toda a população, de todo o povo moçambicano, de descontentamento com as políticas públicas do governo do Partido Frelimo. hum, Mas, como dizia, são as duas coisas. Por exemplo, aliás, são duas coisas. A primeira é que o presidente Chapo, no seu discurso, ele mostrou ser uma pessoa que pretende fazer uma ruptura com a forma de governação dos seus antecessores, com particular destaque com o presidente Nyusi, quando diz, por exemplo, no seu discurso inaugural, que ele quer combater os raptos, quer combater as drogas, quer combater o crime organizado de forma geral. hum. Não se combate o crime organizado quando, por exemplo, de entidades como a Procuradoria-Geral da República nos chegam de drogas e outras formas de crime. Tem de altos dirigentes do Estado, perdão, e incluindo altas patentes da Polícia da República de Moçambique. Há uma ideia de o crime organizado nos últimos tempos, nos 10 anos de governação do presidente Nilson, agigantou-se em parte porque há uma proteção das altas patentes das forças de defesa e de segurança, incluindo da própria polícia da República de Moçambique. Portanto, não se pode combater esses males todos se aqueles que estão a dirigir a Essas área que devia instituições. combater se diz que também estão envolvidas. É uma ideia de temos que purificar as fileiras e avançarmos para uma nova era com pessoas assim, digamos, que tenham as mãos limpas. Mas também, como dizia, a pressão social também contribuiu bastante. Bernardino Rafael, como sabe, liderou a polícia nesta última fase com mais de 500 pessoas assassinadas pela polícia
com milhares de pessoas detidas arbitrariamente, com milhares de pessoas feridas por conta da violência policial. Repara que nas suas aparições, Bernardino Rafael nunca apareceu a fazer referência ao povo que foi assassinado. Simplesmente ele fazia referência aos agentes da polícia que eram assassinados, que é um facto, temos que ser honestos e verdadeiros conosco. De facto, há agentes da polícia que foram assassinados, mas na maioria é o povo que foi assassinado. E Bernardino Rafael nunca assumiu. Mas sim. mais importante é que o rosto da repressão policial nos últimos, podemos considerar, 10 anos, é Bernardino Rafael. Ou seja, ele cometeu muitos pecados, espaço termo, enquanto comandante-geral da PRM. Já vai tarde. Ou seja, já devia ter sido exonerado faz Já há tempo. bastante tempo, já se clamava há bastante tempo pela exoneração do Sr. Bernardino Rafael. O que é que levou Filipe Nunes a demorar a mexer? O que é que terá motivado a mexer, sabendo dos problemas que a corporação estava, os problemas pelos quais a corporação estava a passar, e esta pressão que já não é de agora, por causa das eleições, muito antes, questionava-se a atuação de Bernardino Rafael como comandante-geral da PRM. É difícil sabermos, como costuma dizer o mais velho meu, Fernando Lima, nós não temos bolas de cristal para entendermos aquilo que se passa na mente das pessoas. É difícil, de facto, é incompreensível, na verdade, que o presidente Nunes tenha mantido o senhor Bernardino Rafael na liderança da Polícia da República de Moçambique, depois de toda a informação que transpira cá para fora, coisas que não se pode dizer em televisão, às vezes porque a gente não tem como prová-las. Mas há muita coisa que se diz sobre o senhor Bernardino Rafael. Mas o mais grave mesmo é quando da boca da Procuradora-Geral da República se diz alto e bom som que há altas patentes da Polícia da República de Moçambique que estão envolvidas nos raptos. Quando se diz isso, que estão reunidas todas as condições para qualquer dirigente exonerar Bernardino Rafael. Ou seja, estamos o próprio Bernardino até podia, por iniciativa própria... Sim, não estamos a dizer que é ele que sim. está a comandar os raptos, mas se diz pela Procuradoria-Geral que na corporação, na instituição que ele dirige, está o sindicato dos raptos, ou ele sai, ou então o chefe dele tem que tirar. E não teve moral suficiente para o fazer. Que é incompreensível que o presidente Nussi tenha permanecido com uma pessoa como o Bernardino Rafael até esta parte, até ter conseguido transitar do mandato do presidente Nussi para o presidente Chaves. Há espaço para a responsabilização de Bernardino Rafael, depois do que a sua polícia, passo o termo, a sua polícia, fez ao longo destes anos e mais particularmente agora neste período pós-eleitoral? Nós, como CDD, avançamos com alguns processos, incluindo contra o próprio, contra o Sr. Bernardino e contra o Sr. Rego, enquanto dirigentes das instituições, nomeadamente a Polícia da República de Moçambique e o Serviço Nacional de Investigação Criminal, porque entendemos que há condições. Se o servidor público ele não cometeu o crime por ação, ele cometeu o crime por omissão. A ação é quando praticas fatos que concorrem para a produção, que concorrem para a constituição de elementos que nos conduzem para um fato criminoso. Sim. A omissão é quando simplesmente te demites de fazer algo que podia evitar a produção de elementos que nos conduzam à prática de um crime. Portanto, ou seja, omissão seria, por exemplo, o Bernardino Rafael comandar as suas forças no sentido de evitarem o uso excesso da força. Exatamente. Há várias denúncias de casos em que houve claramente não houve proporcionalidade de meios, que é aquilo que se pede numa situação de intervenção policial. Então, depois de tantas denúncias, se ele não chamou atenção aos seus agentes, significa que ele se demitiu. Ele deixou que eles cometessem os crimes. Portanto, eu penso que ele pode ser responsável por ali. Ou não havia um comando, efetivamente. Se calhar houvesse este comando, no sentido de, não, vamos ver como é que usamos a força, mas as tropas no terreno, as forças no terreno, elas agiam por conta e risco próprio. Nós ouvimos o senhor Bernardino Rafael em diversas ocasiões a dizer basta.
É basta do quê? Isso é público e podemos dizer aqui sem nenhum problema. É basta do quê? E quando ele dizia basta, de facto a polícia descarregava contra as pessoas. Significa indiretamente isto que ele estava a dizer olha, matem, prendam, violentem as pessoas. Como se eles estivessem a dar uma ordem. Um exemplo muito simples, bem antes de o comandante-geral ser exonerado, há uma senhora que foi espancada, sabe? Sim. Uma senhora indefesa, Na aqui tomada na de posse. 25 de setembro, De no posse dia do da tomada de posse do presidente Chapo. Quer dizer, aquilo é chocante e tu perguntas se aqueles polícias que fizeram aquilo são maridos de pessoas, se são pais, se eles têm filhas, se eles têm filhos, se eles no mínimo saíram do ventre de uma mãe para terem violentado aquela senhora nos termos em que violentaram. Não houve nenhuma decisão, não houve nenhum posicionamento. A informação que circula neste momento é de que aquele senhor, o senhor Zaqueu Fernando, Foi esse é o nome transferido. dele, ele foi transferido para Inhambane. Parece que é prática, o nível da corporação Então, polícia, este tipo de medidas. exatamente. Há Isto, indícios de prática de ações menos corretas e quem as pratica não é afastado, é transferido para outro ponto do país. é E por exatamente vezes aquilo. até o cargo sobe. Né? Exatamente. Então, o que nós dissemos como CDD, quando tomamos conhecimento de que o senhor polícia da UIR, Zaqueu, tinha sido transferido, é que ele foi protegido. Aquilo é proteção, porque, visto o vídeo, visto os factos, a primeira medida que uma polícia normal de um país civilizado devia ter feito era, primeiro, internamente desencadear mecanismos para o Uma processo investigação disciplinar. interna, sim. Primeiro, Ok. suspendê-lo das funções. Não tem sido prático a nível da polícia. Não é, mas depois daquele vídeo, fica claro na Enel que não foi a senhora que partiu. Aquela senhora não tinha nenhum objeto contundente que pudesse colocar em causa a integridade física da pessoa ou da polícia, ou que pudesse, inclusive, ameaçar ou colocar em causa a cerimônia de tomada de posse do presidente Chapo. Aliás, o que é ridículo mesmo é que quando, na verdade, são dois polícias que violentaram. Há aquele senhor Zaqueu que dá uma chapada na senhora e depois segue um outro senhor que com cacetete violenta a senhora. Deixa-nos aproveitar e dizer que nós entramos com queixas junto da Procuradoria-Geral da República contra o senhor Zaqueu, que está identificado na queixa, e o desconhecido, que é o outro polícia, cuja identidade não conseguimos apurar. Então, o que nós achamos é que imediatamente a polícia devia ter entrado com um processo disciplinar contra os dois agentes, sobretudo contra o senhor Fernando Zaqueu, que é aquele que nós conseguimos identificar. Mas não aconteceu. Se não acontece, significa que a polícia, significa que o comando da polícia se revê com aquele tipo de comportamento. Compactua. É o comando que passa a repetição, que deu ordens para que a polícia procedesse nos termos. E há relatos de que a senhora anda desaparecida. Exatamente. O que é que sabem sobre este caso? Continuamos preocupados, porque sabemos de facto que ela está desaparecida, sofreu ameaças depois de ter sido agredida, veja. A pessoa é agredida e depois sofre ameaças. Repara que aquela senhora não fez nenhuma denúncia. Nós, enquanto CDD, é que... É um crime público. Exatamente. Sim. É que fomos. E é aqui que é importante chamarmos a atenção ao senhor Chapo, que está a entrar agora, que ele disse, uma das coisas que disse é que deve-se criar condições para que haja uma separação efetiva de poderes, para que haja independência desses poderes. E sentimos que não está a acontecer. O primeiro sinal é o caso desta senhora. O Ministério Público devia ter agido por iniciativa própria ali, exatamente, e entrar e fazer alguma coisa para a responsabilização do gente, mas não aconteceu. No meio das suas últimas aparições, Bernardino Rafael fez questão das conferências de imprensa dizer que podemos ir, mas não iremos só nós. O TPI, Tribunal Penal Internacional, pode intentar uma ação contra Bernardino Rafael, posto tudo o que aconteceu,
Por, i- factos que evidenciam. por iniciativa Eu vou- própria, o TPI não vai fazer. É preciso que haja passos iniciais internamente, preciso que haja queixas ao Tribunal Penal Internacional, ao Tribunal Penal Internacional para que ele possa agir. É muita gente que morreu. É muita gente que morreu. Aquilo é um crime do Estado. É o Estado que se mobilizou para matar os seus próprios cidadãos. É o Estado que se mobilizou para deter arbitrariamente as pessoas. É um crime de Estado e as pessoas que estiveram por trás devem ser claramente responsabilizadas, com particular destaque para o comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, porque foi a polícia que matou, não foi o Exército. Vimos o Exército com um papel mais dialogante, a vender, a tentar convencer as pessoas a não aderir às manifestações ou a se manifestarem, mas sem vandalismo. É a polícia e, sobretudo, a unidade de intervenção rápida que foi a cara dessa repressão. Muito bem. E os desafios para o próximo comandante da PRM, Joaquim Sive? É um quadro da polícia, transferido, ou seja, envolvido, passo o termo, numa situação que acabou com a sua suspensão e não tendo sido provada a sua responsabilidade nessa situação, acabou sendo transferido para a província de Sofala, e é de Sofala onde, como comandante provincial, passa a comandante-geral da PRM. O que dizer desta nomeação efetivamente? Bem, não conheço muito da sua carreira, mas sabemos que é público, é que foi o primeiro comandante da polícia em Cabo Delgado. Quando começa o terrorismo, é ele que comandou as operações. Algumas pessoas ali de Cabo Delgado com as quais conversei disseram que ele até tentou fazer alguma coisa no sentido de assegurar que a força estivesse ali com moral e com condições para combater o terrorismo, mas acabou transferido para Nampula, como disse Nene. Em Nampula, um incidente que depois, em 2019, num período de campanha, era a campanha do Partido Frelimo, que depois culminou com a morte de 10 cidadãos. Isso, como bem disse Nene, terminou com a sua suspensão enquanto se levava a cabo uma investigação preventiva, enquanto se levava a cabo uma investigação para ver até que ponto ele estava envolvido ou não. Teria responsabilidade. Exatamente. E de facto, ele voltou a exercer as suas funções. Depois disso, foi transferido para Sofala, na cidade da Beira. Tens este episódio que culminou com a morte de 10 pessoas, é uma mancha na carreira de qualquer pessoa. Depois tens este episódio, como dizia, recente, com o então candidato presidencial, suportado pelo Podemos, o Sr. Venâncio Mondlane, na cidade da Beira, que praticamente o Sr. Sive impediu na realização de uma passeata que Venâncio Mondlane queria realizar ali na cidade da Beira. Entraram na campanha. Exatamente. E entraram depois naquele confronto ali com aquelas palavras feias ditas de ambos os lados. Isso mancha claramente como é que impedes um candidato presidencial de exercer as suas atividades. Isso é antidemocrático. A polícia nossa é a partidária, ou nos termos da Constituição devia ser a partidária, uma polícia republicana. Quando um comandante provincial da polícia se posiciona no sentido de impedir a realização de atividades de uns e cria meios e condições para a realização de atividades de outros, isso não é característica, não é postura de polícias republicanas. É característica de polícias partidárias, que estão comprometidas não com a democracia, com a transparência, mas estão comprometidas com os partidos políticos. Então, foi uma mancha. E ele entra, de facto, num contexto bastante desafiador, num contexto este que estamos a ver de manifestações do povo nas ruas, mas não apenas do povo, assim, no geral, nas ruas tens, de forma específica, as manifestações e as greves dos vários grupos socioprofissionais que, neste momento, a principal reivindicação são o pagamento do dia do condições de trabalho. Certamente, mas depois também tens a questão das portagens, em que a polícia, mais uma vez, é chamada tem que ser chamada a intervir, e é caricato isto.
Quando tu tens que obrigar as pessoas a pagar portagem porque ao lado tem um cão e tem um agente da polícia, isto é sinal de falta de legitimidade de um Estado, falta de legitimidade de poder. As pessoas têm que pagar porque compreendem que devem É pagar. É um importante. dever Sim. delas enquanto cidadãos. A lógica das portagens é de utilizador, Pagador. pagador, no sentido de que eu uso. Eu sinto que devo participar para que haja condições de transitabilidade. Mas quando as pessoas têm que pagar porque tem um polícia ali, tem um cão, isso revela que qualquer coisa não está bem. Então, o senhor Silvio, ele entra neste Ambiente. momento mau, que vai exigir dele uma postura dialogante, respeitadora da Constituição da República, lei-mãe, mas também da legislação ordinária de um comandante da polícia que deve respeitar os direitos humanos, que E, deve ser. sobretudo, a questão de reconciliar o povo, a população, com a polícia, porque há este desencontro, este desenlace, praticamente. Fala-se muito, polícia inimiga do cidadão, mas hoje em dia a sociedade moçambicana olha para a polícia com desconfiança. Exatamente, exatamente. E é este o discurso que o novo ministro do Interior tem estado a vender, de que é preciso que as pessoas não tenham medo da polícia. A polícia está para servir o povo. O que é que a E eu, polícia deve fazer para que o cidadão não tenha medo da polícia? deve se comportar como polícia. Se vai à rua, é para garantir a segurança e tranquilidade pública das pessoas. Se é chamada para manifestações, é para ajudar a organizar as pessoas a seguir aquele itinerário que foi aprovado. É para proteger as pessoas de excessos, é, é, no geral, garantir a segurança das pessoas. Eu costumo dizer às pessoas que se eu deixo por uma avenida como Guerra Popular, alta noite, estou a pé, e de um dos passeios tem agentes da polícia, e do outro tens os agentes de segurança, eu prefiro passar para o lado dos agentes de segurança porque eu sei que estou mais seguro. Os agentes de segurança não vão me extorquir, não vão me maltratar, mas a nossa polícia, se só pelo fato de não ter BI, pode te fazer mal. Sim. Ou seja, já estamos a entrar para os desafios, aquilo que são os desafios Exatamente. prementes da corporação que todos esperamos que seja a Polícia da República de Moçambique. Doravante, chega o novo comandante-geral, há muito trabalho por se fazer. Por onde ele deve pegar, efetivamente? É alguém que conhece os campos da casa, por onde Joaquim Sive deve começar para transformar a nossa polícia numa polícia efetivamente republicana, uma polícia amiga do cidadão. O primeiro, mas nós aqui não podemos ter ilusões, sabe? Às vezes nós culpamos a polícia, mas a polícia às vezes também é vítima deste sistema, deste regime. A polícia é instrumentalizada, a polícia também sofre os problemas que todos nós, o povo, sofremos, mas infelizmente não pode, por exemplo, se manifestar como se manifestam os médicos, os outros. É verdade que no meio disto existem os polícias maus, mas na generalidade os polícias também são vítimas do sistema. Qualquer mudança que deve acontecer, ela deve partir de cima. O comandante em chefe das forças de defesa e segurança deve tomar essas iniciativas de dizer este é o momento de operar mudanças. Obviamente que ali também ao nível do comando-geral da polícia pode-se fazer alguma coisa. Eu penso que o essencial neste momento é purificar as fileiras. Se não há impedimentos para trabalhar, ele precisa de se sentir livre, possível, de trabalhar, de dizer você trabalha. Não há nenhuma força externa que te vai impedir de trabalhar. Sabe que as mudanças que pretender imprimir na corporação, imprimam, se estão dentro daquilo que são os estatutos regulamentares do próprio. É para purificarmos as fileiras, que é o que se diz, purifica as fileiras. É para combatermos o sindicato do crime organizado instalado na polícia, que é do conhecimento de todos. Mesmo o presidente da República já veio publicamente a reprovar o envolvimento de agentes da polícia no crime organizado. É fundamental purificar as fileiras, combater o sindicato dos raptos, do tráfico de drogas, de
de todos os males e colocar na cabeça da polícia que ela é uma polícia do povo. Tem uma música que eu estava a ouvir, se chama Chimbomana, me foge o nome, que tentava dizer que na altura do colono a polícia era má, mas essa nossa polícia depois da independência era a polícia amiga do povo. Então, nós temos que voltar a este tempo em que a polícia é amiga do povo. Neste momento, a polícia que nós temos é inimiga do povo. O povo não se revê na polícia. Então, a polícia precisa de voltar e dizer, e para que nós, enquanto sociedade, olhemos para a polícia como nossos irmãos, sabe? Passar e saudar o polícia, sentir como cidadão que aquele meu Até irmão porque polícia, saem das nossas casas, são nossos irmãos, exatamente, são nossos primos, são nossos exatamente, filhos. e sentires que aquele polícia não tem água e tu, cidadão, tirares uma garrafa de água e ofereceres ao polícia. Que não é problema, é Que esse. não é problema nenhum. Quer dizer, o polícia ver que é um cidadão que está a passar mal, oferecer assistência àquele cidadão. Então, é uma polícia que seja partidária, que seja profissional. É fundamental. A par, obviamente, da questão da purificação das poleiras, do combate dos vários sindicatos de crime organizado que estão instalados no seio da própria polícia, mas, reitero, é fundamental que haja ordens lá de cima para que não se impeça o comandante-geral da polícia. E há condições para que isso aconteça. É um facto. Há uma espécie de cancro no nível da corporação. Sim, aí, desculpa, estamos a falar do comandante-geral da polícia, mas temos que sair às vezes e irmos para o senhor Chapo, quando ele diz que, porque quem olha para o senhor Chapo, quando diz que quer combater a corrupção, quer combater o tráfico de drogas, quer combater os raptos, no fundo está a dizer que ele quer fazer uma ruptura. Quando fazes esse tipo de ruptura, significa até já implodir o sistema. Mas também tens que compreender que o sistema sobrevive disto tudo. Então, é aí que eu digo que é fundamental. O que será da polícia quando forem eliminados estes problemas todos? Não é o que será da polícia, é o que será do sistema que sobrevive desses esquemas todos. Por quê? Eu digo que tem que se deixar trabalhar, por quê? Porque os grandes chefes das drogas, os grandes chefes dos raptos, eles precisam da polícia para poderem operar. Então, quando tu dizes que queres combater estes, estás a lutar contra o sistema. E o sistema vive disto. Então, é preciso que haja coragem de dizer, em definitivo, acontece o que acontecer, mas nós temos que avançar no sentido de operar essas alterações que nos propusemos a fazer. O que nos resta é mesmo desejar bom trabalho, sucessos ao novo comandante-geral da PRM. Exatamente, mas uma nota, não estou a colocar a minha mão no fogo pelo CIV. O polícia é polícia, nunca se confia, sobretudo num regime como este, que é o nosso, mas me parece que não tem assim um percurso muito sujo como dos outros. Mas é importante destacar esta mancha da cidade da Beira e o episódio de Nampula em 2019. Muito obrigado, André Mulungo, ativista dos direitos humanos, jornalista também. Ele está ligado ao CDD. Estivemos hoje então aqui a fazer uma análise do que foi a era Bernardino Rafael como comandante-geral da PRM e perspectivar o que vai ser a polícia nos próximos tempos. Há um novo comandante-geral da PRM e foi nomeado na quinta-feira pelo Presidente da República, Daniel Francisco Chapo. Chama-se Joaquim Cive. Boa noite, voltamos a ver-nos numa próxima ocasião.